Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês e que estejam estudando bastante. Eu, a professora Daniela, a professora Alessandra, a professora Gilma, a professora Leonildes, estamos morrendo de saudade de vocês e não vemos a hora das nossas aulas presenciais voltarem para a gente poder se abraçar e compartilhar tudo que vivemos durante esse momento. A nossa aula de hoje é sobre o componente curricular língua portuguesa, tá? Que tem como tema sinais de pontuação. Em especial, nós iremos estudar 3 sinais de pontuação, né? Que é o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Eu acredito que a maioria de vocês já conheçam esses sinais de pontuação e até façam uso deles. Mas hoje a gente vai reforçar, né? A gente vai retomar algumas regrinhas e o uso desses sinais de pontuação. Pontuação, né? O que vem ser a pontuação? Então, indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentimentos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão de textos e frases. Então, a pontuação ela nos auxilia, né, no momento da leitura de um livro, da leitura de um texto, na compreensão de uma frase, na compreensão de perguntas de uma atividade, nos auxilia no momento da escrita, né, para que possamos escrever corretamente, usando as pontuações adequadas, para quem for fazer a leitura do que escrevemos, ela possa ter uma melhor compreensão, certo? O que são esses sinais de pontuação, né? Para que serve? Qual a função deles? Então, o que são? São recursos gráficos empregados na língua escrita, no sentido de reproduzir as pausas e entonações da oralidade. Então, são recursos que nós usamos para sinalizar o final de uma frase, o final de uma pergunta, para dar uma pausa e para que possamos ter uma entonação e uma melhor compreensão do que estamos lendo e escrevendo. E são fundamentais para uma boa escrita e cada um desses sinais de pontuação, eles têm uma função específica. Então, cada um desses sinais de pontuação tem uma função no momento da escrita, no momento da leitura, e usados corretamente, nós temos uma melhor compreensão ao ler e ao escrever. Aqui eu tenho o ponto final, né? O que é o ponto final? Ele é usado para indicar o fim de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Então, toda vez que eu escrevo uma frase, no final desta frase, eu vou usar o ponto final. Tanto ela pode ser frase declarativa, afirmativa ou negativa. Então, ao final de uma frase, eu vou usar o ponto final. Aqui eu tenho 2 exemplos. Gosto de estudar nesta escola. Ponto final. Hoje não está fazendo muito calor. Ponto final. Então, toda vez que eu escrevo uma frase, no final dela eu vou colocar o ponto final. Ou ela pode ser uma frase declarativa afirmativa ou uma frase negativa, tá? Então, toda vez no final da frase eu vou usar o ponto final. Eu tenho aqui também para vocês o ponto de interrogação, né? O que é o ponto de interrogação? Olha aqui a meninazinha com a mão no queixo. O que será que ela está pensando, né? O ponto de interrogação é usado
para indicar o fim de uma frase interrogativa, isto é, o fim de uma pergunta. Então, toda vez que eu me direcionar a alguém ou for escrever algo que seja direcionado a uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Onde, como, porquê, o que. Então, vamos usar o ponto de interrogação quando eu estiver me referindo a uma pergunta. Aqui eu tenho 2 exemplos para vocês. Quem vai passear nas férias? Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês que está em casa vai passear nas férias? Você gosta de estudar? E aí, vocês aí em casa, estão gostando de estudar? Estão gostando das nossas videoaulas? Estão aprendendo bastante com elas? Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Eu tenho também aqui para vocês o ponto de exclamação. Mas o que é o ponto de exclamação? Para que ele serve? Quando que eu devo usar o ponto de exclamação? Né? O ponto de exclamação, ele é usado para indicar o fim de uma frase exclamativa, que pode exprimir sentimentos, sensações e emoções, como admiração, alegria, espanto, medo, raiva e etc. Eu tenho 3 exemplos aqui para vocês. Eu não tenho medo de nada. Que ótima notícia! Que rua mais escura! Né? Então, o ponto de exclamação, ele é indicado no fim de uma frase exclamativa, né? Que pode exprimir alguns sentimentos, como o medo, a raiva, a alegria e emoções. Então, crianças, sinais de pontuação, né? Eles são recursos gráficos que nós usamos no momento da escrita ou para uma melhor compreensão no ato da leitura, ao lermos um texto, ao lermos uma frase ou quando formos escrever algo, tá? E eu trouxe aqui para vocês os 3 sinais de pontuação, que é o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final, que são os sinais de pontuação que eu acredito que a maioria de vocês conhecem, né, e já fazem uso deles. Então, só retomando, o ponto final eu uso no final de uma frase, né, tanto ela afirmativa ou negativa. O ponto de exclamação, eu uso ele numa frase que exprime sentimentos, emoções, né, como medo, raiva e etc. E o ponto de interrogação, toda vez que eu for fazer uma pergunta, né, eu vou usar o ponto de interrogação. Como, porquê, onde, como, certo? Agora, eu gostaria que vocês pegassem o livro de língua portuguesa, abrissem nas páginas 51, 52 e 53 e fizessem a releitura dessas 3 páginas. Após a releitura, que vocês abram o livro na página 64 e 65. Né? Façam a leitura dessas páginas e respondam as atividades referentes ao nosso conteúdo, né? O conteúdo da nossa videoaula. E não esqueçam de colocar a data, que no nosso retorno nós faremos as correções dessas atividades, tá? Aproveitem, estudem bastante e até a nossa próxima aula. Beijos!